vocês sobre os embargos de terceiro. Eu não sei se ficou clara as hipóteses de legitimação. Espero que tenha ficado clara as hipóteses de legitimação. Só vou passar novamente aqui para vocês. O quadro da legitimidade ativa, o quadro da legitimidade passiva e talvez algo que eu tenha me esquecido de mencionar aqui com relação ao inciso 4, que eu disse que já estava no texto do código anterior e que voltou a estar, né, ou melhor, que está no código atual, né, com uma pequena diferenciação. O código atual deixa claro que poderá ingressar com os embargos de terceiro o credor com garantia real que não tiver sido intimado da execução do bem. Então vejam vocês que quando o bem penhorado for um bem que tem uma garantia real e aquele que tem a garantia real não for intimado, poderá então entrar, né, apresentar os embargos de terceiro. Havia essa discussão na doutrina, a doutrina discutia se precisaria ou não ter sido intimado, já que uma vez intimado, basta que ele peticione durante o processo ou o procedimento de cumprimento de sentença, o processo de execução, o cumprimento de sentença propriamente dito. Então, seria desnecessária a apresentação, o ajuizamento dos embargos de terceiro. Agora, com a redação clara do código, nós temos aí, então, a necessidade da não intimação. Porque com a intimação basta que ele peticione, é uma simples petição. Também pode aquele que se vê constrito, ou melhor, aquele que tem um bem constrito em virtude de uma decisão judicial cumprida erroneamente por um oficial de justiça, ou melhor dizendo, por aquele que deveria cumprir a obrigação, o dever de fazer a constrição, e esse faz de forma equivocada, também não precisa lançar mão dos embargos de terceiro. Pode até fazê-lo, pode até ingressar com a ação dos embargos de terceiro, mas a própria doutrina recomenda que o faça por simples petição. Então vamos imaginar que tenha sido dada a ordem da penhora de determinado bem imóvel e por um equívoco é penhorado um outro bem imóvel, né? Por equívoco, por erro mesmo, né? Não é necessário que aquele que foi atingido pela constrição lance mão dos embargos de terceiro. Basta que faça uma simples petição. Excelência, talvez, né, não tenha sido essa a ordem que Vossa Excelência deu, só que recaiu sobre mim. Dá para retirar essa constrição? Não é necessária, então, a interposição dos embargos de terceiro, né? Tudo isso para a gente sair, né, daquele marasmo depois do almoço e voltar a entrar no clima dos embargos de terceiro propriamente dito. Eu parei aqui, no procedimento especial, né? O procedimento dos embargos de terceiro é um procedimento especial também, mas de especial mesmo, ele tem a fase inicial, que é justamente a fase na qual é possível se verificar a ocorrência dos requisitos necessários para a concessão da liminar ou não. E também há aquela limitação da matéria a ser decidida pelo juiz. Ou seja, como as causas de pedir dos embargos de terceiro são restritas, nós vimos que nós temos causas de pedir prefixadas para os embargos de terceiro. Não é possível nos embargos de terceiro, como visto aqui, a discussão a respeito da ocorrência ou não da fraude contra credores. Então, nós temos uma restrição no que diz respeito às possíveis causas de pedir dos embargos de terceiro. Daí que nós temos a necessidade de, dentro dessa limitação, também reconhecer que os embargos de terceiro, de certa forma, não podem abranger toda e qualquer discussão
né? Nós temos a limitação a respeito do pedido. O pedido é aquele que eu mencionei para vocês, ou seja, afastar aquela violência que pode ser praticada ou que já foi praticada em virtude de um ato judicial que faz com que recaia sobre um bem de alguém que não participou, pelo menos em princípio, do processo, o terceiro, né? E nós temos aqui a necessidade da observância do prazo do 675. O 675 estabelece os seguintes prazos, na realidade somente um, né? Porque nós temos a possibilidade do ajuizamento dos embargos de terceiro a qualquer momento dentro do processo de conhecimento, ou seja, dentro da fase de conhecimento. É possível que no processo de conhecimento, ao longo do processo de conhecimento, nós tenhamos aí a concessão de tutelas provisórias que venham eventualmente fazer com que a eficácia recaiam sobre alguém que não faça parte de determinada ação. É até relativamente comum que isso aconteça, por exemplo, nas próprias ações possessórias. Se numa ação possessória é proferida uma liminar possessória que recai sobre alguém que não é parte no processo, é possível que esse alguém conteste o ato de constrição justamente por meio dos embargos de terceiro. Na assistência judiciária lá em São Paulo, na época que eu trabalhava, nós lançávamos mãos dos embargos de terceiro nos casos em que, na compra, muitas vezes o assistido adquiria a posse de imóveis habitacionais, de apartamentos habitacionais, esses que são vendidos pelo sistema financeiro da habitação. Compravam do mutuário, só que o mutuário, como vocês sabem, eles não podem fazer essa venda, eles não podem revender o imóvel. E então a Coab, muitas vezes, que é a companhia de habitação lá do município de São Paulo, ingressava com a ação de rescisão contratual cumulada com reintegração de posse contra o mutuário, só que, por certo, o mutuário não sofreria a eficácia da reintegração. Quem sofre a eficácia da reintegração é aquele que adquiriu, muitas vezes, através do contrato, né, que nós chamamos de contrato de gaveta, que estava ali escondidinho e que desconhecia, muitas vezes, a própria companhia, né? Então, nós lançávamos mãos, muitas vezes, dos embargos de terceiro para dizer, não, mas nós adquirimos aqui em boa fé e tal, e justamente com a intenção de afastar a constrição judicial, né? Então vejam vocês que a qualquer tempo, dentro do procedimento de conhecimento, seja em virtude de uma decisão judicial com características de tutela provisória ou até mesmo definitiva, né? Vejam que pode acontecer desse ato constritivo decorrer de uma sentença, que inclusive pode ter até mesmo transitado em julgado. Possível, então, a qualquer tempo dentro do procedimento de conhecimento. Ou então em até 5 dias depois da adjudicação, no caso de cumprimento de sentença. Na verdade, o artigo 675 diz o seguinte: os embargos podem ser opostos a qualquer tempo no processo de conhecimento, enquanto não transitado em julgada a sentença. E, no cumprimento de sentença, no processo ou no processo de execução, até 5 dias depois da adjudicação, da alienação por iniciativa particular ou da arrematação, mas sempre antes da assinatura da respectiva carta, né? Vejam que estabelece o código um prazo para a propositura dessa ação, né? E o que muitos questionam, muitos doutrinadores, e na verdade isso cai muito mais no âmbito da jurisprudência do que da doutrina, seria o cabimento do mandado de segurança, uma vez esgotado o tempo para a propositura dos embargos de terceiro, né? E a doutrina tem afirmado que sim é possível a impetração do mandado de segurança. E isso porque não é possível se fechar as portas desde que encaixado o cabimento do mandado de segurança. E vejam vocês que o mandado de segurança é um instrumento que depende de prova documental. Por isso a dificuldade, muitas vezes, do terceiro lançar mão desse instrumento. Muito mais fácil, em regra,
são os embargos de terceiro, que possibilita a prova testemunhal e todos os tipos de prova em direito admitido. Já o mandado de segurança fica limitado à prova documental, mas nada há que impeça que o terceiro, ao invés dos embargos de terceiro, impetre o mandado de segurança, né? Inclusive o professor Humberto Teodoro, ele afirma que há aí a possibilidade das duas vias, né? Trata-se daquelas hipóteses em que o jurisdicionado pode optar se ele vai pela via do mandado de segurança ou se ele vai buscar a pretensão, a tutela do seu direito, a tutela do seu interesse via embargos de terceiro, justamente porque existe as duas possibilidades, ambas cabíveis. No entanto, a depender do caso concreto, a depender das provas que nós temos em mãos, será mais adequado ou os embargos de terceiro ou o mandado de segurança. É claro que se o prazo já transcorreu, aí não há mais dúvida que embargos de terceiro não mais são cabíveis. E aí a gente vai tentar buscar via mandado de segurança, sempre com a limitação da produção da prova, que é exclusivamente a prova documental. Tanto é assim que nós temos até a súmula do STJ 202, que diz exatamente isso, que é possível se amparar por meio de mandado de segurança a posse do terceiro. Tá? Não se pode excluir. No caso do trânsito em julgado, para entrar um mandado de segurança também? Também seria possível. Sempre. O mandado de segurança, em qualquer momento, até mesmo durante o processo de conhecimento. As duas vias caminham unidas. O cabimento das duas sempre é possível. O que discrimina uma e outra? A prova que nós vamos ter, nós temos que analisar quais são as provas possíveis, né, de serem apresentadas. Em regra, nós vamos ter a limitação dessas provas e por isso acabamos optando pelos embargos de terceiro e muitas vezes também, passado o prazo, vai só nos restar a possibilidade do mandado de segurança. Então, independentemente da questão do trânsito em julgado ou não, o que vai fazer com que nós optemos ou pelos embargos ou pelo mandado de segurança vai ser justamente a análise do conteúdo probatório que nós temos em mãos. Certamente, se a gente ainda tem possibilidade dos embargos de terceiro e não temos prova documental suficiente, não vale a pena arriscar o mandado de segurança, né? Aí nós vamos lançar a mão dos embargos de terceiro. E em regra é assim, porque as provas documentais, nessas questões de posse, acho que isso eu já falei na explanação sobre ações possessórias, é muito limitada, né? As questões de posse, muitas vezes a gente consegue demonstrar via oitiva de testemunhas, ou seja, prova testemunhal e não prova documental propriamente dita. Né? Bom, a competência para os embargos de terceiro estão delineadas no artigo 676, né? Os embargos de terceiro, eles vão ser, então, ajuizados por dependência ao juízo que determinou a constrição. E vejam que o artigo 676 trouxe algo que já também estava disciplinado, já estava fixado jurisprudencialmente, né? O parágrafo único desse dispositivo trata o seguinte: nos casos de ato de constrição realizado por carta precatória, os embargos serão oferecidos no juízo deprecado, salvo se indicado o bem pelo juízo deprecante, né? Ou se a carta já foi devolvida. Vejam, essa orientação aqui era a orientação jurisprudencial que nós já tínhamos. Então, o que fez o legislador? Só introduziu essa orientação no texto do Código de Processo Civil, no artigo 676. Então, se nós tivermos aí os embargos por carta, nós vamos observar aqui o parágrafo único do 676. Tá certo? No que diz respeito à petição inicial, também temos aqui a previsão legal de quais são os requisitos necessários para a petição inicial, né? E vejam que, claro, além dos requisitos do 677, nós precisamos cumprir também o do 300
319 do Código de Processo, o que fazia, às vezes, do 282. Né? O 319 traz todos os requisitos da petição inicial e, além de cumprir os requisitos do 677, caput, nós temos também que cumprir do 319. E o 677 determina que, na petição inicial, o embargante fará a prova sumária de sua posse ou de seu domínio e da qualidade de terceiro, né? Oferecendo documentos e rol de testemunhas. Vejam vocês que, na verdade, o caput, ele já dá a dica que os embargos de terceiro, eles podem comportar uma tutela liminar, ou seja, uma tutela antecipatória, né? Tanto é assim que ele já impõe, de certa forma, que não basta a demonstração para fins de cabimento dos embargos de terceiro, que aquele que está pleiteando, ou seja, que o embargante, que o autor é o terceiro, e que ele tem que demonstrar aqui, pelo menos sumariamente, ou seja, perfunctoriamente, a sua posse ou a propriedade, né? Ele tem também, dentro da demonstração da sua posse e da propriedade, a possibilidade de obter essa tutela provisória. E é justamente isso aqui que estabelece o parágrafo 1º. Se houver o pedido de liminar, e na verdade, embargos de terceiro sem pedido de liminar é algo que, né, seria como água que não molha. Porque a ideia é justamente, via embargos de terceiro, afastar a constrição, ou de imediato, porque ela já se consumou, ou então está na iminência de ser consumada. Então veja que o novo código não traz exatamente, não traz expressamente que pode ser concedida liminar, etc. e tal. Mas ele dá todo o direcionamento do cabimento dessa liminar. E de forma bem patente isso está presente no parágrafo 1º, porque o parágrafo 1º diz que, se não for possível reconhecer que há elementos para concessão da liminar com os documentos, ou seja, para concessão inaudita altera parte, o parágrafo 1º diz que é facultada a prova da posse em audiência preliminar designada pelo juiz, né? Então, esse dispositivo autoriza o juiz a designação de uma audiência de justificação justamente para a demonstração da posse. Por quê? Porque a propriedade, como sabemos, né, ela pode ser demonstrada documentalmente. Agora, não me parece que seja despropositado que no parágrafo 1º, que é facultada a prova da posse e também da propriedade, porque parece que o legislador se esqueceu que bens móveis nem sempre são comprováveis documentalmente, né? Nós temos a possibilidade de comprovar documentalmente a propriedade de um veículo, bem móvel. Agora, como que se prova documentalmente a propriedade, por exemplo, de um maquinário de grande valor, né? Pode ser através de testemunhas, né? Porque nem sempre nós vamos ter só documentos para comprovação dessa propriedade. Então, me parece que aqui o parágrafo 1º não pode ficar limitado à demonstração da posse. É possível também na audiência de justificação a demonstração da propriedade e da posse, né? A citação. Diz também o artigo 677, parágrafo 3º, e aqui também, mais uma vez, nós temos para o interior do Código de Processo Civil uma disciplina que já estava solucionada na jurisprudência. Ou seja, esse parágrafo 3º nada mais fez do que reconhecer algo que a jurisprudência já estava determinando fazia algum tempo. Será que é necessária a citação dos réus ou do réu dos embargos de terceiro? Ou seja, o autor da ação ou da execução e o réu da ação ou da execução? Não. Se ele tiver advogado constituído, não. Só haverá a necessidade da citação pessoal se ele não tiver advogado constituído. Aí, nessa hipótese, vamos imaginar que seja um réu revel, né? E que
por isso ele não tem advogado constituído, aí haverá sim a necessidade da citação pessoal, ou então o autor cujo advogado tenha desistido do patrocínio, ou então o autor que tenha aberto mão do patrocínio daquele advogado, porque não dá para imaginar que o autor não tenha advogado, já que para propor ação ele necessariamente terá que ter um advogado, né? Então, vejam vocês que aqui também solucionada a questão. A doutrina batia a cabeça, a jurisprudência decidia às vezes de um sentido no outro, não precisa citação pessoal, não precisa citação pessoal porque já tem advogado, e agora esse dispositivo solucionou e facilitou, né? Porque esse sim é um dispositivo útil. Esse é um dispositivo útil, já que não se precisa mais citar pessoalmente e ponto final é o que determina o texto legal. A defesa. Bom, uma vez citados os réus, né? Eles terão oportunidade em 15 dias de apresentar defesas, né? Agora, a defesa, a contestação, em algumas hipóteses, tem limitação que diz respeito à matéria. E isso está tratado no artigo 680. O 680 diz o seguinte: contra os embargos do credor com garantia real, aquela hipótese em que, na realidade, não se defende propriamente a posse, porque o credor com garantia real não necessariamente ele está na posse da coisa, né? Em regra, nem está na posse da coisa. Esses embargos de terceiro, eles visam, na verdade, salvaguardar uma futura efetivação dessa garantia real para que o credor possa satisfazer aí sim o seu crédito, né? Então, na hipótese do credor com garantia real apresentar os embargos de terceiro, artigo 680, o embargado somente poderá alegar que, então, em defesa, o embargado só pode dizer que o devedor comum é insolvente, é nulo o título e não obriga o terceiro, outra é a coisa dada em garantia. Veja, as discussões estão limitadas a essas três matérias, né? Do contrário, em se tratando das outras hipóteses dos embargos de terceiro, aí sim a argumentação a título de defesa é uma argumentação mais livre. Somente nessa hipótese nós temos as matérias restritas a esse dispositivo legal. Bom, apresentada a defesa ou não, nós temos então aí a possibilidade da dilação probatória, né? A dilação probatória pode ser ampla, nós podemos ter a produção de todas as provas, prova testemunhal, prova inclusive pericial, por que não? Podemos imaginar hipóteses em que isso ocorra. E aí nós temos a fase de decisão, a fase de sentenciamento. A decisão, ou seja, a sentença, ela pode simplesmente confirmar uma decisão que já foi dada anteriormente, se por acaso já tiver sido proferida aí uma decisão interlocutória a título de liminar, ou até mesmo no caminhar do procedimento dos embargos de terceiro, né? E o que acontece é o cancelamento do ato. Ou seja, aquele ato de constrição, aquele ato que atingiu a posse do terceiro, ele é cancelado. Vejam que não há cancelamento da execução, não há cancelamento do processo de conhecimento, não. Apenas um ato que é praticado no processo, vamos chamar de principal, é que ele é cancelado. E o processo, o principal, o chamado principal, prossegue o seu procedimento naturalmente, excluindo-se a constrição realizada aquela coisa possuída ou de propriedade do terceiro, né? Nós temos um problema com relação à condenação em honorários, né? Mencionei para vocês qual foi a discussão travada no Código de 73 a respeito de quem incluir no polo passivo, se só o autor da ação, ou seja, ou o autor da ação de conhecimento, ou o autor da execução propriamente dita, ou seja, o credor, né, que se beneficiaria do ato de constrição, ou se o autor e também o réu, né? Na medida em que nós incluímos no polo passivo ambos, autor e réu, e houver aí o acolhimento dos desembargos de terceiro,
ambos sucumbem, né? E como a lei agora disciplina de forma expressa que o réu, que indica o bem, tem que compor o polo passivo, em princípio nós teríamos uma sucumbência desse réu de forma absoluta, né? Agora, penso mais uma vez e repito aqui para vocês, que não necessariamente haverá uma sucumbência manifesta desse réu que indicou o bem, se por acaso ele não agiu em má fé, ou seja, ele desconhecia que aquele terceiro agia de forma lícita, agia em boa fé ao adquirir o bem. E aí, em não havendo conhecimento, ele indicou porque até, né, seria o seu dever de fazê-lo, né? Isso, na verdade, acaba esvaziando um pouquinho, se nós formos pensar, porque, em regra, ele que indica, é ele que, na verdade, que transmite esse bem para o terceiro, tá? Ele, em regra, é quem assim faz. Mas se nós pensarmos nas outras hipóteses, né, nas hipóteses ali que nós vimos, né, de desconsideração da personalidade jurídica, ou até mesmo, em fraude de execução não dá para pensar, mas mais em desconsideração da personalidade jurídica, isso pode até mesmo acontecer, né? O réu, mesmo indicando, desconhecia que transmitiu para o terceiro o bem. Em regra, isso não acontecerá, né? Porque se ele transmitiu o bem para o terceiro, é claro que ele sabia, e é por isso que ele não deveria ter indicado aquele bem, né? Uma vez proferida a sentença, caberá apelação, né? E, em regra, né, sem um efeito suspensivo, né? Sem um efeito suspensivo, talvez, né, se improcedentes, mas também se procedentes. E vejam vocês que o artigo 1012 esse código é ótimo, mas a letra é pequenininha. O artigo 1012 traz como regra o efeito suspensivo, né? Artigo 1012. A apelação terá efeito suspensivo. Essa é a regra. Agora, se nós pensarmos que os embargos, se eles são improcedentes, não daria para nós pensarmos nesse efeito suspensivo, justamente porque o ato constritivo vai continuar a perdurar, isso aonde? Lá no processo principal, né? Então, não haveria como nós termos efeito suspensivo, até porque essa afirmação que a doutrina faz me parece um pouco esvaziada, porque se os embargos de terceiro foram julgados improcedentes, eles nada alteraram com relação à circunstância fática. Então, a doutrina dizer que não tem efeito suspensivo, eu deveria até ter colocado aqui um ponto de interrogação, não faz sentido. Na verdade, que suspender o quê? Nada há para ser suspenso. Né? Nada há para ser suspenso, porque os embargos, uma vez afastados, não foram suficientes, não reconheceram que deveria ser cancelada a constrição. Então, a constrição continua a perdurar, isso no processo principal, e, eventualmente, o que nós vamos ter aí é uma apelação de uma sentença de improcedência nos embargos de terceiro, que será analisada e que, se eventualmente vier a ser provida, aí sim, a partir daquele momento, nós vamos ter um afastamento da constrição. Então, me parece que fica meio sem objetividade essa afirmação que é feita ali pela doutrina, que não teria efeito suspensivo se os embargos de terceiro forem julgados improcedentes. Não tem eficácia nenhuma, né? Nada se suspende porque nada existe a ser suspenso, né? Bom, basicamente essas eram as ideias sobre embargos de terceiro. Eu não sei se vocês perceberam, mas o novo código,
com algumas raras exceções, incidente de resolução de demandas repetitivas, a tentativa de fazer com que sejam observados os precedentes, né? A tentativa de se uniformizar a jurisprudência, de pacificar a jurisprudência e torná-la estável. Basicamente, em vários outros temas que já eram tratados, o Código nada mais fez do que repetir algo que já era consolidado, já estava consolidado na doutrina e na jurisprudência, né? Assim com as ações possessórias, com os embargos de terceiro, e não fez de forma diferente também na consignação em pagamento. A consignação em pagamento, ela é uma forma através da qual o devedor se libera de uma obrigação e faz, como deveria já tê-lo feito, o pagamento. E isso por quê? Porque é reconhecida a mora creditoris, ou a mora sapiens, né? A mora daquele que deveria receber o pagamento. Né? E é claro que a gente só tem a possibilidade de consignar em pagamento as obrigações de pagar e de entrega de coisa, né? Não dá para nós consignarmos a obrigação de fazer, né? Não é possível. Como que nós consignaríamos a obrigação de fazer, né? Então nós temos uma certa limitação. A limitação da consignação em pagamento é uma consignação diretamente voltada às obrigações de pagar. Pode ser quantia certa ou incerta, a gente vai ver que há a possibilidade de se estipular aí o valor, ou então a obrigação de entrega de coisa, também coisa certa ou coisa incerta. Então a consignação nada mais é do que a liberação do devedor, tendo em vista o pagamento através dessa forma. É, portanto, uma forma de se efetuar o pagamento. E isso está no Código Civil, artigo 334 do Código Civil. Considera-se pagamento e extingue a obrigação o depósito judicial ou estabelecimento bancário da coisa devida, nos casos e formas legais. Vejam que eu até grifei depósito judicial ou estabelecimento bancário, porque o devedor ele pode optar por fazer a consignação judicial ou então fazer a consignação em estabelecimento bancário. Então não é preciso procurar o judiciário para se fazer a consignação. Basta fazer a consignação em estabelecimento bancário e aí a gente tem até a possibilidade de, eventualmente, o depósito, mas uma vez feito, se converter, depois de proposta ação de consignação e pagamento, em depósito judicial propriamente dito. E quais são os casos previstos em lei? Os casos previstos em lei estão no Código Civil. Acho que vocês vão falar, poxa, essa daí veio para falar sobre direito material, mas não é possível. Ela fala em ações possessórias e fala do Código Civil. Ela fala em consignação e abre de novo o Código Civil. Mas não tem outra forma senão essa, né? Quais são as formas que quais são os casos que o sistema autoriza a consignação, né? E os casos estão expressamente previstos no Código Civil. E vejam que, inclusive, o artigo 539, o artigo 539 do Código de Processo Civil, ele trata expressamente de casos, nos casos previstos em lei. E aí, quais são esses casos? Artigo 334, né, que eu mencionei para vocês, também fala de novo nos casos previstos em lei, ou seja, os casos legais, e vem do 335. Esse sim diz quando cabe a consignação em pagamento. E lá vamos nós. A consignação tem lugar se o credor não puder ou sem justa causa recusar receber o pagamento ou dar quitação na devida forma. Essa é praticamente a hipótese clássica da consignação em pagamento. Eu me lembro que em determinado momento da assistência judiciária nós tínhamos muita consignação em pagamento porque os locadores se recusavam a receber
os aluguéis, porque eles visavam justamente a ação de despejo por falta de pagamento, porque eles pretendiam aí a renovação ou fazer um contrato de locação por valores mais altos, né? E nós até instruímos os assistidos, olha, a senhora vai ter que ir lá com o seu dinheirinho, bater na porta, mas vai com 2 pessoas, não podem ser seus parentes. Por quê? Porque a gente já começava a construir a forma através da qual nós conseguiríamos uma prova testemunhal da recusa injusta do pagamento. Então era super comum, não, a senhora vai lá, leva a sua vizinha do fundo, a senhora não tem muito contato, né? Mas não pode levar a sua irmã, porque aí é pessoa impedida, não pode levar sua comadre, que é pessoa suspeita. Então a gente sempre orientava, por quê? Essa é a hipótese clássica, né? Em que o credor, sem justa causa, recusa o pagamento, né? Mas tem outras hipóteses. A do inciso 2, se o credor não for, nem mandar receber a coisa no lugar, tempo e condição devidos. Vejam, muitas vezes a obrigação, ela é buscada pelo credor. Está contratualmente previsto, o negócio jurídico estabelece que não é o devedor que tem que ir cumprir a obrigação, é o credor que tem que ir buscar a obrigação, né? E se o credor não vai buscar a obrigação, está aí então a possibilidade da consignação em pagamento, porque ele que não foi buscar a obrigação é que se considera um devedor moroso, ou seja, a mora, a falta do pagamento é então incorporada para o credor e não para o devedor. Na hipótese 3, se o credor for incapaz de receber, se ele for desconhecido, declarado ausente ou residir em lugar incerto de acesso perigoso ou difícil, né? Vamos imaginar um credor que resolve passear na Síria, né? E o devedor, querendo se liberar da obrigação, o que faz? Bom, não sei se ele vai voltar ou não da Síria, não dá para mandar uma carta rogatória para a Síria a essa altura do campeonato. Então eu vou propor uma ação que vai possibilitar a minha desobrigação, né? E vai me possibilitar a extinção da obrigação, com base no inciso 3. O inciso 4. Se ocorrer dúvida sobre quem deva legitimamente receber o objeto do pagamento. Essa é uma hipótese também relativamente comum, né? Porque em algumas hipóteses não se sabe exatamente a quem pagar, né? Isso pode acontecer, isso acontece muitas vezes até mesmo em casos em que o credor originário vem a falecer e na falta de abertura de inventário não se sabe se depois se paga para um herdeiro, não há inventário aberto, então também não há representante do espólio para quem efetivamente entregar a obrigação. Então nós temos aí a possibilidade da extinção da obrigação com o depósito encaixado nesse caso aqui. E na hipótese 5, se pender litígio sobre o objeto do pagamento. Se 2 credores discutem de quem é o direito de receber, o devedor não precisa aguardar, uma vez acontecido o termo da obrigação, ele não precisa aguardar para saber a quem pagar. Ele deposita, se desobriga e depois deixa lá os 2 credores, né, discutindo, litigando, se digladiando para saber de quem é o direito para o recebimento da obrigação. Então vejam, nós temos aí 5 hipóteses que autorizam a consignação da obrigação e com isso a desobrigação do devedor. A consignação em pagamento, como eu disse para vocês, ela pode ser via extrajudicial. Não é necessária ação de consignação em pagamento, pelo menos não em princípio, né? E aí nós temos o artigo 539, parágrafo 1º, só que aí nós temos uma limitação. Só é possível a via extrajudicial para pagamento em dinheiro, porque se é possível se fazer o depósito bancário, esse depósito só pode ser depósito de dinheiro. Se houver uma dívida, ou melhor, uma obrigação a ser cumprida, e essa obrigação deva ser de entrega de coisa, não é possível a entrega de coisa via extrajudicial, não via depósito bancário.
Então, o depósito bancário, ele fica limitado às obrigações de pagar, né? Depósito bancário. E como que acontece esse depósito bancário? Simplesmente o devedor comparece a uma instituição financeira e na instituição financeira ele vai disponibilizar o determinado valor e vejam, é necessário que seja feito o depósito do valor integral, né? O valor cheio, o valor nominal, se houver correção monetária, também com a correção monetária, e se houver aí o cômputo de juros moratórios, também juros moratórios são devidos, né? E a apresentação desse determinado valor e o depósito judicial, o depósito extrajudicial, ele é então feito, o depósito bancário ele é feito e na sequência, o próprio banco tem que providenciar a notificação do credor via carta AR, via carta registrada. Vejam que essa é uma competência determinada, fixada para a instituição bancária. A instituição bancária é que tem que fazer. Então, aqui, a notificação do credor, né? E aí nós temos duas hipóteses, né? Uma vez notificado e já disponibilizado o valor para o credor pode simplesmente não se manifestar. Ele pode ficar silente e uma vez silente, o devedor fica liberado da obrigação, certo? Então nós temos aí o pagamento e a extinção da obrigação. Agora nós temos a hipótese do credor recusar o depósito, né? Se o credor recusar o depósito, então o devedor terá um mês para propor a ação de consignação e pagamento. Por que ele tem esse prazo? Porque com esse prazo ele aproveita o depósito para aí provocar o judiciário e dentro da ação de consignação e pagamento dizer que, olha, eu já me liberei lá atrás da obrigação. Quando eu fiz o depósito extrajudicial, eu já me liberei da mora, porque fiz o pagamento integral, né? É claro que ele pode propor ação de consignação e pagamento após esse um mês. Ele pode. No entanto, passado esse um mês, pode ocorrer que quem esteja em mora, aí sim, seja o devedor. Por quê? Porque ele tem esse um mês aí, vamos chamar de carência, para que não ocorra a mora durante esse período, já que ele já fez o pagamento. Agora, se ele não tomar essa iniciativa durante esse um mês, o que acontece é que, não proposta ação, pode então ele, devedor, ser configurado como moroso, e aí ocorrer então a mora debitóris e não a mora creditores, que é aquilo que ele sustentava quando ele fez o depósito extrajudicial. O depósito fica no banco. O depósito fica ali no banco, que se discutia muito se seria a necessidade ou não desse depósito ser numa conta que rendesse, né? Ou seja, uma conta que desse correção monetária. E vejam vocês que isso não está mais no código, né? Mas os doutrinadores têm sustentado, pelo menos de todos os que eu li até o momento, que sim, que ao chegar numa instituição bancária, o devedor tem que efetuar um depósito em uma conta que faça que dê essa correção monetária, justamente para que o valor da dívida seja integral no momento em que o credor vier retirá-la, vier buscá-la, né? Porque se for só o valor nominal, pode ele dizer, não, mas veja, já se passaram 2 meses, vamos imaginar que a carta R demore aí umas 2, 3 semanas, né? Então aí nós teremos o valor integral e não apenas o valor nominal, né? E o banco tem que ser banco oficial? Em regra, banco oficial, né? O que também sustentam alguns doutrinadores
seria o seguinte: há localidades em que não há banco oficial, né? Muitas vezes há um Bradesco, há um Itaú, mas não tem um Banco do Brasil, uma Caixa Econômica Federal, né? E esses doutrinadores sustentam que esses bancos, então, não oficiais, teriam também essa responsabilidade de receber o depósito e fazer a notificação. Outros sustentam que não existindo, então, a instituição bancária oficial, que só sobraria à parte a oportunidade da via judicial propriamente dita. Me parece que isso falta um pouco de bom senso, né? Porque a instituição bancária, oficial ou não, ela tem que prestar esse serviço. Ela tem que prestar esse serviço de receber o pagamento e ficar com a guarda do dinheiro e ainda se desincumbir da notificação, sim, por que não, né? Faz parte das atividades bancárias, tanto das atividades bancárias dos bancos oficiais como dos bancos não oficiais, dos bancos particulares. Então, não concordo muito com aqueles que afirmam que, bom, se não tiver banco, então só resta ao jurisdicionado a via judicial. Não, se tiver o Itaú, ok, vamos atrás do Itaú. Se tiver o Bradesco, vamos depositar o valor no Bradesco, né? É uma conta criada exclusivamente para depósito extrajudicial? Exatamente. Não vai ser na conta do... Não. É uma conta vinculada a esse pagamento, é uma conta específica e especial para isso. Só para isso. E os bancos têm que fazer esse depósito. Não há possibilidade dos bancos recusarem, tá? E tudo já regulamentado via Banco Central, inclusive se discutiu muito, porque isso aqui não é uma novidade, né? Eu nem tratei especificamente desses detalhes, porque não é uma novidade. O Código de 73, ele foi reformado já introduzindo esse mecanismo extrajudicial já faz algum tempo. Quando veio essa introdução no Código de 73, a possibilidade da consignação extrajudicial, os bancos, não é nossa competência, a notificação, isso aqui compete ao devedor, etc e tal, né? Mas depois se firmou, então, uma determinação via Banco Central que não, os bancos, uma vez recebido esse depósito, eles têm sim esse dever de fazer a notificação e cabe à instituição financeira e não ao devedor, né? Então isso já está pacificado, isso já está regulamentado e já faz um tempo isso não foi alterado, isso continua a ser no Código de 2015. Bem, uma vez ultrapassada a via extrajudicial, né, se houver a recusa ou se não foi feita a opção pela via judicial, a extrajudicial, nós temos então a via judicial propriamente dita. E aí nós temos os requisitos, né? Os requisitos, como visto, estão no que diz respeito ao cabimento, estão no Código Civil. Há que se preencher uma das hipóteses do cabimento via Código Civil. Além disso, há de haver a liquidez da dívida. Vejam vocês que o artigo 397 do Código Civil determina que a mora sempre deve envolver, a mora sempre resulta de uma dívida líquida, certa e exigível, porque já houve vencimento da obrigação. Então, se não houver liquidez da dívida, a consignação em pagamento não é admissível. Necessária a liquidez da dívida. E uma vez liquidada a dívida, aí sim, possível a consignação. Se não houver possibilidade da liquidação prévia da dívida, a consignação está descartada. Se houver a necessidade, por exemplo, de uma liquidação por arbitramento ou por uma liquidação por artigos, né? Aquelas hipóteses em que há a possibilidade de nós termos um título executivo judicial ainda não líquido, o credor, o devedor, não tem como se desobrigar da dívida senão passando antes pelo procedimento da liquidação. Então não dá para se pensar em mora de uma dívida ilíquida. A mora envolve necessariamente a liquidação da obrigação, né?
E a legitimidade? Vejam que a legitimidade, em regra, é a do devedor. Mas isso não significa que sucessores não possam ingressar com a ação de consignação e pagamento. E vejam vocês, até mesmo um terceiro pode fazer a desobrigação por outro, né? Pode acontecer. De um terceiro desinteressado, vamos imaginar a esposa do devedor ou a companheira do devedor, a tia do devedor, ela pode efetuar o pagamento. E, inclusive, se ela pode fazer o pagamento, inclusive optando pela consignação via judicial. E vejam vocês que na propositura da ação de consignação e pagamento, se por exemplo a tia do devedor resolver ingressar com a ação de consignação e pagamento, ela age em nome próprio. Ela age em nome próprio dentro do processo e em nome próprio ela consignará como terceira. Só. Ela vai justificar, excelência, estou aqui para pagar a dívida de um terceiro. Estou aqui para pagar a dívida desse devedor, tendo em vista que o credor, por exemplo, se recusou a pagar, a receber. Né? Então vejam que não há aí representação processual, não há nenhuma hipótese em que ele, terceiro, age em nome do devedor. Não estamos falando disso, estamos falando de um terceiro que, em nome próprio, vai desobrigar a dívida de outro. E aí, na ação de consignação e pagamento, o autor da ação é o terceiro, é o nome do terceiro, é a tia do fulaninho, né? E nem precisa justificar que ela é tia, que ela é parente, que ela é companheira. Ela só vem a juízo e diz: olha, vim aqui fazer o pagamento. É um meio de pagamento, a consignação, né? Legitimidade passiva é o credor. A legitimidade passiva, sempre o credor, ou então todos os possíveis interessados. E se nós desconhecemos quem é o credor? Simplesmente desconhecemos e apontamos como réu ninguém. Né? Simplesmente chegamos a juízo e dizemos: olha, há uma dívida, mas não sei exatamente a quem pagar. Em princípio, podemos até afirmar como autores, em princípio a dívida deveria ter sido paga para fulano de tal, mas, porém, todavia, esse fulano de tal faleceu, não encontro o inventário e desconheço se ele deixa herdeiros. Não sei então para quem propor, contra quem propor ação. Pode ocorrer isso? Pode. Haverá a necessidade de, num primeiro momento, se buscar quem é o réu? Sim, haverá. A gente pode pensar aí na possibilidade da busca via certidões, para verificar se realmente não existe inventário aberto, nesse exemplo que eu dei, verificar se realmente o decúbito não deixou herdeiros, ou nenhum parente que possa ser longamente chamado como herdeiro, né? Mas pode acontecer de nem réu nós termos. É difícil, né? O credor sempre aparece, né? Quem desaparece, quem costuma desaparecer é o devedor, mas o credor sempre aparece. Mas a gente pode imaginar uma hipótese como essa, de até ter a necessidade de uma citação por edital de réus incertos e não sabidos, né? Por que não? Vocês ingressam com uma ação, por exemplo, para receber determinado valor para uma pessoa. Recebem, a pessoa some. Vocês têm que devolver o dinheiro para ela. Ela está no local incerto e não sabido. Cai numa das hipóteses aqui. Vamos voltar. Cai na hipótese, essa aqui, na 3. Eu até sei quem é o meu credor, mas eu não sei onde ele está. Ele está em lugar incerto ou de acesso perigoso ou difícil. Pode acontecer, né? Então eu não sei onde ele está. Se eu não sei onde ele está, eu me desobrigo e evito a mora. Por quê? Porque a hora que o credor sair do lugar de difícil acesso e chegar, né, em Campo Grande, falar: nossa, eu tenho aquela dívida a receber, venceu já, poxa, o cara não pagou, o que eu vou fazer? Eu vou cobrar com juros. Por quê? Porque o devedor está em mora, né? Vejam, a grande deixa da consignação em pagamento
não é nem a questão da correção monetária, porque hoje a gente não tem uma correção monetária violenta, mas 1% ao mês, isso pode fazer diferença. Não em 1, 2 meses, mas se uma dívida vencida for cobrada depois de 2, 3 anos, vocês imaginam aí praticamente 50% do valor atualizado da dívida. Faz diferença? Muita diferença. Então, o devedor muitas vezes acha que é confortável. O credor, né? Puxa, o credor foi pro Pantanal, foi lá se enfiar com os jacarés, etc. Que bom, né? Que legal. A dívida venceu, deixa ele lá, ele, né? Não vou nem encontrar. Tá, mas e o credor retorna depois de 1, 2 anos, a dívida não foi paga, né? E a mora é de quem? A mora é do devedor. A mora é do devedor. Se a mora é do devedor, os juros moratórios correrão e serão exigíveis. Competência. A competência está prevista no artigo 540 do Código de Processo Civil. E a competência é basicamente o que já estava disciplinado no artigo 337 do Código Civil. O Código de Processo diz o seguinte: requer-se-á a consignação no lugar do pagamento, cessando para o devedor, à data do depósito, os juros e os riscos, salvo se a demanda for julgada improcedente. Vejam que esse dispositivo ele trata exatamente da questão que eu mencionei para vocês. A questão da consignação em pagamento é justamente a liberação do devedor, principalmente no que diz respeito aos juros moratórios. E nós temos que pensar também nas situações em que envolvem a obrigação de entrega de coisa e que muitas vezes o devedor está com a coisa na mão e ele quer entregar logo a coisa para o credor, porque se algo acontecer com essa coisa, ele será o responsável, né? Isso às vezes a gente sente um pouco quando nós vendemos o nosso carro e ainda temos que entregar o nosso carro para o nosso credor. A gente não fica com aquela situação um pouco incômoda e até cuida mais do carro do que quando antes nós éramos donos, né? Às vezes a gente troca o carro, tem que entregar na concessionária, ou já vendeu para alguém e esse alguém ficou de buscar daqui uma semana, né? Então a gente vai ter que entregar a coisa e a gente tem que entregar a coisa do jeitinho que foi combinado, contratado, pactuado no negócio jurídico. Então, se por acaso quebrar o vidro, se por acaso furar o pneu, a responsabilidade é de quem? Do credor que ainda não entregou a coisa, né? Então, a partir do momento que ele entrega a coisa, ele se desobriga. Se ele se desobriga, para quem ele entregou, aí sim, se ele já entregou para o credor, ele cumpriu a sua obrigação e cessa os riscos, tal qual mencionado aqui no artigo 540. Então, o lugar do pagamento é, na realidade, o que fixa a competência. Vejam, é uma regra de competência relativa. Se não for cumprida e o réu nada alegar, né, com relação à incompetência relativa, que agora pode ser alegada em contestação mesmo, né, o que acontece é a prorrogação da competência e o outro foro onde foi proposta a ação torna-se competente e cesse então o vício de nulidade relativa apresentado aí com relação à competência. A petição inicial. Vejam, a gente está tratando, assim como as ações possessórias, os embargos de terceiro, a ação de consignação e pagamento, ela também tem uma limitação de discussão, ou seja, a matéria envolvida não pode extrapolar os limites do cabimento da própria ação. Então, quando nós falamos de embargos de terceiro, são cabíveis os embargos de terceiro pelo terceiro para a defesa da posse, né? Alegando-se a propriedade ou a posse. Vejam, esse cabimento limita a matéria a ser discutida nos embargos de terceiro. Por isso, incabíveis, né, alegações correspondentes à fraude contra credores. Aqui a gente tem algo semelhante.
O cabimento dos embargos de terceiro, que é direcionado pelos dispositivos do Código Civil, também limita a discussão dentro da consignação em pagamento. Também faz com que a consignação em pagamento não possa ser analisada visualizando-se todas as outras questões que em paralelo podem estar envolvidas na questão central, que é justamente a questão da mora. Quem é que está em mora? O devedor diz que a mora é do credor, por isso ele consigna, por isso ele deposita, extrajudicialmente ou judicialmente. Ele vai dizer, olha, não fui eu que não recebi, quem deixou de receber foi você, credor, por isso eu estou aqui depositando. Então aí a coisa aí, né? Sai rapidinho de cena. Então na petição inicial, o devedor, ele terá que demonstrar, né, expor os fatos e demonstrar os requisitos da dívida. Então ele vai ter que dizer, sou devedor sim, o credor não veio buscar, ou o credor recusou-se a receber, ou o credor sumiu, ou não sei onde está o credor, ou não sei quem é o credor, mas está aqui a dívida. Líquida, certa, exigível. Tanto está líquida que eu já embuti correção monetária e, eventualmente, os jurozinhos que incidiram durante o período em que se deixou em aberto o pagamento. E está aqui o valor, né? Se o depósito já foi feito antes, extrajudicialmente, via instituição bancária, basta a comprovação de que esse depósito já foi feito, né? Agora, se não foi feito ainda esse depósito prévio, há de haver um pedido para depositar em 5 dias. E o autor deve observar esses 5 dias para efetuar o pagamento. E é claro, né, como a gente tem esse depósito vinculado a um depósito judicial, que é feito também em banco, só dá para a gente pensar nesse prazo em dias úteis. Então, se o 5º dia vencer no sábado, a gente pode depositar na segunda. Se vencer no domingo, também na segunda-feira. Porque a gente tem aqui que utilizar dos serviços bancários para efetuar o pagamento desses 5 dias, né? Além disso, demonstração da recusa, sempre, se a hipótese for de recusa. E vejam que o objeto da consignação tem que corresponder ao valor total da prestação, como eu disse para vocês, e essa determinação está contida no Código Civil, ou então dizer aonde está a coisa, porque se for uma obrigação de entrega de coisa, eu tenho que dizer. É claro que não dá para depositar em juízo, vamos imaginar que eu tenho que depositar um trator. Não dá para chegar na porta do fórum e falar, excelência, está aqui, olha aqui o trator, né? Eu tenho que dizer, olha, o trator está aqui comigo, no momento em que for necessário a entrega, eu posso entregá-lo. Agora, em se tratando de dívida de dinheiro, essa é a forma de se proceder. E por que existe esse prazo de 5 dias? O prazo de 5 dias é fundamental porque, se não for feito, a ação é extinta sem julgamento de mérito. Se não observado o prazo de 5 dias, o juiz não determina a citação. Porque a citação é para chamar o réu a juízo, para levantar o depósito ou para contestar. Contestar o quê? Aquele depósito que está feito. Então, se o depósito não foi realizado, ele não pode levantar o depósito. Logo, o juiz nem chama o réu. Ele não manda citar o réu. Ele só vai determinar a citação do réu se o depósito foi feito, né? O que dizem aí alguns doutrinadores é que muitas vezes esse prazo de 5 dias pode ser visto com granos salhos, ou seja, de forma um pouquinho mais elástica, né? O devedor tinha que pagar na segunda-feira. Por algum motivo aí, ele depositou na terça, mas está depositado o valor e ele comprova via comprovante de depósito. Será que o juiz precisa ser tão rígido a ponto de extinguir o processo
sem julgamento de mérito, e esperar uma nova ação? Porque o que vai acontecer é que o réu vai ajuizar, o autor vai ajuizar novamente uma ação contra o credor, da mesma forma que ele já fez, ele só depositou 1 ou 2 dias depois. Então, dizem alguns doutrinadores, sustentam alguns doutrinadores, e o professor Humberto Teodoro é um desses que entende que o processo tem que ser útil. E me parece que é esse o objetivo do processo. É ter alguma utilidade, não só a gente ficar discutindo o processo aqui, né, na sala, confortável, com ar, né, que é gostoso também, é muito bom, mas o que a gente quer é que o processo transforme as vidas das pessoas. Então, transformar a vida do devedor bom, depositou na terça, era para ser na segunda. Vamos chamar o réu aqui e ele vem e diga se o depósito está bom ou não. Se um dia para ele fizer diferença substancial, incidência de juros, porque os juros eram por minuto, então ele que diga em contestação, né? Mas se de repente até para o réu está ótimo, pagou com um dia de atraso, mas graças a Deus, que bom que ele pagou, deixa eu levantar rapidamente e pronto, né? Então, esse prazo de 5 dias, apesar de ser um prazo preclusivo, é uma preclusão um pouquinho elástica. E é assim que me parece que deva ser. É claro que se o autor demorar 2, 3 meses para depositar, aí não faz sentido mesmo, aí é caso do juiz extinguir o processo em julgamento de mérito, né? Então a citação, ela só é feita, ela só é determinada pelo juiz depois de efetivamente depositado o valor devido. E vejam, o juiz não vai conferir valor para determinar a citação. Ele vai verificar se os requisitos estão preenchidos. Parece que é uma das hipóteses de cabimento, realmente, foi pedido aqui a liberação da obrigação, está aqui o comprovante de depósito, foi feito o depósito pela via extrajudicial, ou então dentro dos 5 dias ele depositou, no 6º dia ele depositou, ok? Vou chamar o réu. Ele não vai conferir se o valor está integral, se o valor é exatamente aquele trazido ali pela confissão de dívida, por exemplo, se instrumento houver, porque muitas vezes nem há instrumento adequado para demonstrar exatamente qual é o valor da dívida, né? E aí a gente tem algumas posições aqui com relação à atitude que o réu toma, né? Uma vez citado, o réu aceita. Maravilha, né? O processo é extinto com mérito. E isso por quê? Porque ele reconhece que a mora foi dele. Se ele aceita, ele diz, realmente, eu é que me recusei a receber, eu é que sumi e não recebi, por isso. Ele levanta o valor, só que a ele compete o ônus da sucumbência, certo? Agora, pode acontecer do réu ser revel. Se reconhecida a revelia, há então a recusa tácita do pagamento. Só que a recusa tácita do pagamento e a revelia induzem aos efeitos da revelia. E aí, muito provavelmente, a ação vai ser julgada procedente com a liberação do devedor da obrigação que ele já cumpriu, né? Agora, ele pode contestar. E isso ele pode fazer em 15 dias. Caso o réu conteste, ele deverá fazê-lo em 15 dias e nessa mesma oportunidade ele poderá reconvir. E vejam, a reconversão pode até ter um objeto mais amplo do que a questão tratada na consignação de pagamento, que eu disse para vocês que diretamente está relacionado a se saber de quem é a mora, né? Porque muitas vezes o que aconteceu foi a recusa do pagamento em virtude do devedor apresentar um valor inferior ao devido, uma coisa diferente daquela contratada. E aí a recusa é justa, por isso o credor não quis receber a coisa. Se ele não quis receber a coisa e ele imagina que seja do devedor a mora, em sendo do devedor a mora,
ele pode pedir, por exemplo, a rescisão do contrato. E mais, ele pode pedir a rescisão do contrato, eventuais perdas e danos, e isso em reconvenção. Me parece que não há nada que impeça uma reconvenção desse tamanho, dessa grandeza, justamente porque o que vai se discutir, basicamente, é de quem é a mora. Ah, a mora é sua, devedor. Ok, se a mora é sua, então o credor tinha razão em não receber e, ademais, se ele pediu a rescisão do contrato, ele também vai ter. Vejam que todas as questões estão relacionadas. Se as questões estão relacionadas, e aliás esse é um requisito da reconvenção, né, que nós tenhamos conexão entre as questões, se nós apresentarmos uma reconvenção desse porte, me parece que seja absolutamente cabível que o juiz então decida, né? Agora, a impugnação, se ela se tratar exclusivamente da mora, ela fica limitada a saber se há ou não a mora e, por consequência, se foi eficaz ou não o depósito. E daí a gente tem algumas situações de impugnações, justamente em virtude de o devedor ser ele o devedor, ser dele a mora, ou seja, a mora ser do devedor e não a do credor. Ou seja, inocorrência de recusa. O credor pode dizer, mas eu nunca recusei. Ou então, a recusa é justa. E aí dizem alguns doutrinadores o seguinte: se a defesa do credor foi de recusa justa, que não se pode excluir as questões relacionadas à interpretação de cláusulas contratuais. Ou seja, o credor diz, eu não vou receber a obrigação, por quê? Porque de acordo com a cláusula contratual X, você me devia tantos reais, mais 10% de multa, mais outro valor, mais 5% de acordo do IGPM, e aí a gente tem que atualizar com o outro índice X, e mais o índice Y que recai, ou então pensemos em contratos que digam respeito a moedas estrangeiras, cujo câmbio é variável e cujo câmbio pode ser tanto o câmbio por exemplo, do dólar comercial ou do dólar paralelo, ou durante o dia, ou durante o mês, ou uma média mensal. Vejam, essa questão relacionada à interpretação de cláusulas contratuais pode levar a saber se a recusa foi justa ou injusta. Agora, o que dizem alguns acórdãos é o seguinte: não cabe na consignação em pagamento se discutir questões relacionadas à interpretação de cláusulas contratuais. Bom, mas aí como então resolver? Se não cabe se discutir essas questões, eu não sei se a recusa foi justa. Se eu não sei se a recusa foi justa, eu não tenho como solucionar a consignação em pagamento. E aí dizem esses acórdãos que a consignação então deve ser julgada improcedente. Me parece incorreto esse tipo de raciocínio, né? Na medida em que é possível se solucionar todas essas questões dentro da consignação em pagamento. Porque se assim não for, o que eu preciso? Eu precisarei lançar então uma ação declaratória para que o juiz declare qual é a interpretação da cláusula contratual, para que ele diga qual é exatamente o valor devido, e uma vez sabendo-se o valor devido, se o credor recusou ou não injustamente. Parece que não guarda um bom senso jurídico, né? Por que não se resolver tudo nesse momento, né? Já que todas as questões estão diretamente interrelacionadas, né? É claro que essa interpretação tem que estar diretamente relacionada a se saber se adotar uma ou outra interpretação, a recusa foi justa ou não. É claro que não se vai buscar a interpretação de uma cláusula contratual que não tenha guarde nenhuma relação com a justiça ou a injustiça da recusa, né? Então, me parece que a doutrina que assim sustenta
que seja sim possível, né, decidir questões relacionadas à interpretação de cláusulas contratuais, seja a melhor doutrina, seja a doutrina que parece que melhor atende aí os interesses dos jurisdicionados, né? Também poderá apresentar em defesa o réu a afirmativa de que o depósito foi fora do prazo, né, ou do local, ou seja, passou o tempo e esse depósito não é mais útil. Na verdade, essa defesa aqui, ela somente faz sentido, ela somente é possível se o depósito não for mais útil. Porque há depósitos em que há utilidade da coisa. O depósito em dinheiro completo. Ah tá, eu tinha que levar o dinheiro lá em São Paulo. Tá bom, mas não levei o dinheiro e depois fiz o depósito aqui judicialmente em Campo Grande. Não é mais útil? Claro, dinheiro é útil em qualquer lugar, né? Diferente, por exemplo, que uma situação diferente que pode acontecer se for um depósito de coisa, em que não há mais utilidade da coisa porque ela foi entregue fora do prazo, né? Vamos imaginar aí a entrega de um vestido de noiva depois do casamento, o bolo que vem uma semana depois. Olha, eu tinha que entregar o bolo. Onde que eu entrego o bolo? Não entrega, né? Já foi. Já foi. Viagens de formatura também. Então vejam. Mas a gente não cai na interpretação de cláusulas contratuais de novo nessas outras hipóteses? Será? Não sei. Sim. Porque muito provavelmente o negócio jurídico foi firmado para que a viagem de formatura ocorresse até determinado dia. Muito provavelmente. E aí acho difícil interpretar, né? A interpretação aí é simples, até o dia tal, a não ser que seja algo extremamente confuso, né? Então não consigo imaginar uma hipótese. Vamos imaginar que a gente compre aqui 10 passagens aéreas. As passagens aéreas já têm a data pré-determinada. Ou então que eu contrate uma agência de viagem para que essa agência de viagem compre 10 passagens aéreas até julho, até o último dia de julho. Se essa agência de viagem vier com passagens para agosto, não adianta. Então, me parece que essa situação pode até envolver. Vejam, uma defesa não exclui a outra necessariamente. Pode até envolver, mas se para se entender qual é o prazo necessitar de interpretação de cláusula contratual, ok. É que geralmente prazo é algo certo, né? É um termo final cuja incerteza dificilmente ocorre. Prazo geralmente tem a ver com dia, data, horário, né? Em regra, né? Em regra. Se depender de interpretação, aí a gente também não pode excluir, né? E local também não, a não ser que a pessoa, né, os contratantes fixem, por exemplo, entrega no Mato Grosso do Sul. Poxa, mas aí também dificultou, né? Mas onde? Parece que não é um estado assim, né? E ainda que fosse, né? Então, me parece que aqui são dados objetivos que devem constar do contrato, do negócio jurídico feito. E o que geralmente acontece, que aliás muitas vezes resulta nisso, né? Ou seja, o que muitas vezes acontece é que o depósito não foi integral. E se o depósito não foi integral em virtude de uma interpretação de cláusula contratual, aí sim a gente teve muitas vezes uma recusa justa. Agora, o que pode o credor dizer, olha, aquilo que está efetivamente depositado aqui em confiança dessa ação de consignação e pagamento, não guarda relação com a cláusula contratual que impunha que esse valor teria que ser acrescido dos índices X ou que nós teríamos que ver a cotação de mercado da moeda Y, por isso você depositou a menor. Você depositou a menos. Se você depositou a menos, você vai ter que completar esse depósito.
enquanto o réu tem que dizer. O réu tem que dizer que o valor não foi integral e quanto ainda é devido. Isso tudo na contestação. Não pode ele simplesmente dizer, ah, não, foi menor do que eu imaginava. Quanto? Foi menor. Foi menor. Não pode. Ele tem que dizer exatamente em que medida não houve a integralidade do pagamento. E aí, se ocorreu depósito insuficiente, alegado em contestação, o devedor terá 10 dias para completar o valor que não foi tido como integral, né? Desde que não haja cláusula de resolução do contrato, direta e necessariamente pelo inadimplemento. Por quê? Porque se no contrato tiver uma cláusula dizendo que a falta de pagamento na data de tal induzirá inafastavelmente a resolução do contrato, aí não adianta alegar o artigo 545 da possibilidade da complementação. Por quê? Porque ele tinha que ter feito integralmente o depósito naquele momento inicial em que ele disse, está aqui o depósito integral e é você, credor, quem está em mora. Né? Porque se ele não depositar integralmente, a cláusula do contrato vai dizer que ele não cumpriu a obrigação. E se ele não cumpriu a obrigação, essa cláusula traz automaticamente a resolução do contrato. Certo? Bom, se for única a defesa, né, e ocorrer realmente a comprovação dessa defesa, o que nós vamos ter é a extinção do processo. E se acolhida uma das defesas, a extinção do processo com julgamento de mérito e pela improcedência da ação de consignação em pagamento. Né? Se não houver a complementação do depósito, pode o credor levantar automaticamente a parte incontroversa. Vejam, mesmo nessa hipótese aqui, tá? Mesmo nessa hipótese, se a única defesa for, olha, o valor não foi integral e o credor e o devedor não complementa o valor, o credor levanta aquilo que foi depositado e a sentença que conclui pela insuficiência vai dar ao credor um título executivo judicial para que ele, então, prossiga no cumprimento de sentença para cobrar aquele valor que faltou, que não foi depositado. Tá? E ele, imediatamente, ele, credor, já pode levantar a parte incontroversa. Isso aqui está previsto expressamente no Código de Processo Civil de 2015, o novo código expressamente estipulou no parágrafo 1º essa determinação, e é algo que já estava fixado na jurisprudência. Por quê? Porque o Código 73 não dizia que o valor depositado seria já de propriedade automaticamente do credor. Então se discutiu o seguinte, bom, a gente está discutindo aqui qual é o valor. Parece que você, credor, não aceita o valor porque parece que precisa de complementação. Eu acho que não precisa de complementação, então eu quero levantar o depósito. Não pode. Por quê? Porque aquele depósito que foi feito é um depósito relativo a uma parte incontroversa. O devedor veio a juiz e disse, eu devo 50. O credor diz, não, você não deve 50, você deve 60. Logo, 50 é incontroverso. E é seu, credor, pode levantar. O que sustentavam alguns devedores é o seguinte, bom, já que o credor não aceitou o meu 50, eu levanto os 50 e ele que vem agora buscar os 60 se ele quiser. Não. Né? A interpretação jurisprudencial foi fixada nesse sentido e no sentido de que há a possibilidade imediata do levantamento, o que foi introduzido no Código de Processo Civil de forma aí a ser texto agora normativo. Né? E uma vez não completada
não completado o depósito, levantada a parte incontroversa, se continua o procedimento justamente para se verificar se o valor é devido ou não, né? Aquele valor tido como ainda aquele valor não completado, e a sentença então pode concluir pela insuficiência. Se concluir pela suficiência, a ação é julgada procedente e recebe o réu aí, inclusive a condenação em honorários, né? E advocatícios e demais despesas, ou seja, todos os ônus da sucumbência. Se a sentença concluir pela insuficiência, nós vamos então ter a formação do título executivo judicial para que ele possa então dar continuidade e cobrar, executar o valor tido aí como ainda devido. Então, para concluir, a sentença da ação de consignação e pagamento, né, é uma sentença declaratória, na medida em que ela extingue a obrigação, é um meio, a consignação é um meio de extinção da obrigação, e pode conter também a condenação. Ela é um misto, né? Na verdade, já há algum tempo os doutrinadores perceberam que não existem ações puras, ações puras declaratórias, constitutivas, desconstitutivas, condenatórias, né? Sempre há um misto, né? Inclusive a carga dinâmica já mencionada pelo Pontes de Miranda hoje é vista como algo extremamente coordenado com o sistema, né? De acordo com o sistema, e a consignação é um exemplo disso. A sentença de consignação vai declarar a extinção da obrigação e vai condenar aos ônus da sucumbência. Em procedência parcial por depósito insuficiente, vai conter também uma declaração, a declaração de que aquela parte da dívida está paga, está quitada, porém ainda há um pedaço da dívida não pago, e esse pedaço da dívida não pago faz com que o juiz condene ao valor ainda devido. Então a gente também tem um quê de condenação e um quê de declaração em procedência parcial por depósito insuficiente. Não há devolução dos depósitos realizados pelo devedor. O devedor, a partir do momento que ele faz o depósito, ele diz que ele deve. Se ele diz que ele deve, esse valor vai ser entregue ao devedor, ao credor, né? Com o depósito, os depósitos passam a ser do réu, né? Acontece só um problema com relação à entrega do valor depositado se nós não soubermos quem é o credor, né? Se nós não soubermos quem é o credor, o artigo 548 resolve, né? Uma vez feito o depósito, apresentado o valor em juízo, se não houver pretendentes, o juiz simplesmente extingue a obrigação. Foram citados aqueles possíveis credores, nenhum deles veio a juízo e contestou e se apresentou. Se nenhum deles se apresentou, é extinta a obrigação. Se só um pretendente se apresentou, ainda assim pode ser que o juiz não o considere o credor. Então ele vai ter que demonstrar que ele faz jus àquele depósito, ou seja, que ele é o titular do direito material representado por aquela obrigação adimplida, né? Ele pode ser o credor e assim o juiz pode decidir. De qualquer forma, extingue-se também a obrigação. Tá? Agora, se mais de um pretendente aparecer, ocorre o previsto no inciso 3 do 548. É extinta a obrigação, mas prossegue-se o procedimento para se verificar de quem é o depósito, de quem é a obrigação, quem é o titular do direito material. Então vejam, a ação de consignação em pagamento, ela pode ser uma ação de duas fases, em que são proferidas duas sentenças, né? A primeira de extinção com julgamento de mérito para declarar extinta a obrigação, e aí prossegue-se o procedimento continua
para se verificar, e aí com toda prova, com toda a fase probatória possível, para se verificar quem é realmente o credor. E aí o juiz vai dar uma outra sentença, dizendo, olha, o credor é você A, ou é você B, ou é você X, ou são todos vocês vão ter que dividir o depósito. Se for uma questão de aluguel, sumiu o credor, ou então faleceu e não encontrou o herdeiro, alguma coisa desse tipo, vai continuar pagando, vai ter que informar o juiz, como é que vai ser? As prestações sucessivas também estão previstas aqui. A partir do momento em que é feito o depósito da primeira prestação, todas as demais, para que o devedor se desobrigue, também podem ser depositadas em juízo. Todas as demais. Ao longo do processo, todas as demais podem ser automaticamente. Não tem algo que... Mas já foi ajuizada a ação? Já foi ajuizada a ação? Eu tenho um caso semelhante, só que a gente conseguiu acertar, encontramos a parte do juizado. Mas Sim. aí eu já peguei já no final, né, a situação, mas eu fiquei pensando, se não encontrar, assim, né? Se não encontra ninguém, esse valor vai ficar depositado em juízo e aí... Ele vai depositando. até que o juiz... Não, mas veja, o procedimento uma hora vai ter que acabar. Né? O procedimento, até porque o juiz vai ter que dar uma sentença aqui. Se ele não encontra ninguém, vejam que aquela possibilidade inicial que eu pensei, que eu até pensei talvez numa citação por edital de réus incertos e desconhecidos, né? Não aparecendo ninguém, veja, até porque isso pode ser um procedimento muito rápido. Né? Se na fase inicial verificado que não há credores, ou seja, não se sabe exatamente quem são os credores, já se pede automaticamente aí a citação por edital. Uma vez expedido o edital, eles são considerados citados, muito provavelmente em revés, vai ser dado um curador especial para eles, que vai apresentar a contestação geral, e isso pode fazer com que o procedimento seja rápido. Enquanto isso, o depósito das prestações sucessivas tem que ocorrer, porque vai que aparece alguém. Né? E se aparecer um pretendente, ele vai ter que demonstrar que ele é o titular aqui do direito material, e aí todos os valores vão para ele. Mas se não aparecer ninguém, o valor fica lá depositado, e esse depósito pode inclusive se tornar bem jacente e depois bem vacante, a ir para alguém regulamentado em lei, né? No estado de São Paulo, esses bens jacentes e vacantes, depois eles vão para o município. Eu não sei para quem que vai aqui. Muito provavelmente, talvez para o próprio município também. Vai para o município? Então, seria um valor que poderia até ir para o município. Aí compete ao juiz intimar a municipalidade, e a municipalidade se manifestando, aí tem que ter todo o procedimento, né, relacionado à vacância. A partir do momento em que é dada a sentença, aí me parece que não faz mais sentido o pagamento, né, das prestações continuadas, porque com a sentença ele disse, olha, aquela obrigação acabou, né? Você está liberado da obrigação. E aí o valor a gente vai ver para quem entrega. E assim, então, a gente termina também a consignação em pagamento. Me parece que os casos práticos são muito mais férteis até do que a legislação pode acompanhar, né? A lei tenta a todo momento, né, introduz um artigo ali, introduz um parágrafo aqui, justamente para acompanhar o que a jurisprudência já decidiu, já sedimentou, e se já está sedimentado é porque demorou anos para se chegar a essa conclusão. Mas isso também poderia eventualmente ter ficado aqui já sedimentado no código. Não ficou, né? Poderia ter muito bem o dispositivo. Em não sendo localizados credores, ou seja, ou em não havendo credores, não aparecendo nenhum pretendente, o valor ficará, por exemplo, para uma instituição financeira a ser indicada pelo devedor, desobrigando-se o devedor automaticamente com a aprovação da sentença. Poderia, não fez. Então, compete a nós. Aliás, me parece também que nós, enquanto advogados, somos os grandes criadores da jurisprudência, né? Nós provocamos a doutrina a pensar e nós provocamos o judiciário a decidir.
e nós provocando o judiciário a decidir, nós construímos jurisprudência. É claro, não somos os autores diretos, mas somos os autores provocativos, né? Nós provocamos a jurisprudência, nós vamos levar argumento para os juízes. É claro que os juízes também têm os seus próprios argumentos, mas se aparecem argumentos convincentes e jurídicos bons o suficiente já ali de mão beijada, né, muito mais fácil e tranquila a posição do Poder Judiciário. Mas eu acredito muito nisso. Nós construímos a jurisprudência. E nós precisamos olhar esse código aqui com bons olhos, né? Ainda que ele não seja exatamente aquilo que a gente queria, ainda que ele não seja lindo e maravilhoso, é o que nós temos. E se é o que nós temos, vamos tentar construir o melhor dele, né? E tem boas coisas nele. Então, a partir do momento em que a gente trabalha, né, com boa vontade, sempre pensando em achar soluções e não criar problemas, porque problemas já temos muitos, a gente talvez consiga aí fazer com que ele renda tudo que ele possa render. E ele tem bastante coisa aí positiva para fazer um maior rendimento para nós e para os jurisdicionados, principalmente para os jurisdicionados aí carentes, que é o que mais precisam, talvez, né, do Poder Judiciário. Eu lembro de um assistido que falava o seguinte: ai, doutora, é assim, eu não acredito muito em juiz, mas eu ainda acredito em juiz. Eu não acredito muito em juiz, mas eu ainda acredito em juiz. E se tem alguém que vai solucionar isso, vai ser o juiz. Então, né, só nos resta acreditar também, porque se eles ainda acreditam, então a gente tem que acreditar também, né? Gente, muito obrigada por vocês terem me acolhido super bem, obrigada por estar aqui. Espero que eu tenha colaborado com alguma coisa. Caso vocês queiram os PowerPoints, eu posso disponibilizar. Eu só preciso consertar aquele erro horroroso das ações possessórias, que eu não sei por que passou na minha cabeça e inverti ali o ius possidendi para o ius possessionis. E passo para vocês, basta vocês me mandarem um e-mail, qualquer coisa do gênero, e eu transmito a vocês, tá? Muito obrigada.